Olá, nós estamos no curso de Direito Eleitoral, eu sou o professor Clodomiro Banvard. Nesta aula, nós vamos tratar sobre o tema das convenções partidárias. É interessante que no Brasil é dado aos partidos políticos uma liberdade, uma autonomia muito grande, inclusive para a realização das convenções partidárias. Portanto, o partido político ele tem uma liberdade muito grande para estabelecer as relações e coligações que pretende disputar as eleições. Vamos então acompanhar aqui no quadro sobre convenções partidárias. Para que servem as convenções, professor? Para a escolha dos candidatos. Quem regula isso é a lei das eleições, nos artigos 7º, 8º e 9º. Então vamos dar uma olhada aqui no artigo 7º, diz o seguinte: tendo em vista a autonomia dos partidos políticos, estabelece que as normas para escolha e substituição dos candidatos e também a formação das nossas coligações serão sempre estabelecidas nos estatutos dos partidos. Então veja, a liberdade do partido político dá a ele o quê? As condições de estabelecer no seu próprio estatuto todos os procedimentos e normas para a realização das convenções. Né? Guarda bem isso, porque isso aqui é cobrado em prova de concurso. Parágrafo 1º do artigo 7º vai dizer o seguinte: em caso de omissão do estatuto, veja, o partido esqueceu de colocar no seu estatuto essas normativas sobre as convenções. Então vai caber ao órgão de direção nacional do partido estabelecer tais normas. Isso aqui também já foi cobrado em concurso público. Ora, a omissão do estatuto partidário, como você resolve a situação? Quem resolve isso é o órgão de direção nacional do partido. Como nós não temos partidos regionais no Brasil, partidos estaduais, partidos municipais, lembre-se, é sempre a direção nacional do partido, ok? Uma observação aqui que eu trago para você é que no caso de realização de convenções, os partidos eles podem usar gratuitamente os prédios públicos. Por exemplo, o partido A, ele quer fazer uma convenção para a escolha dos seus candidatos e deseja usar o quê? Usar o espaço da Câmara Municipal, um espaço, um prédio público. Ele tem o direito de usar isso de forma gratuita, gratuitamente. Então, guarda bem isso, que isso aqui é uma informação importante também para concurso. Ainda aqui na nossa tela, qual é o prazo para a realização das convenções? O prazo ele foi alterado com a reforma eleitoral de 2015, guarda essa lei, a Lei 13.165, que alterou os regimentos, os mecanismos da Justiça Eleitoral em 2015. Eu vou aproveitar e chamar a sua atenção que toda a reforma eleitoral no Brasil, grande maioria, se dá em anos ímpares. Por quê? Porque as eleições são realizadas nos anos pares. Então, um ano antes da eleição, geralmente nós temos uma alteração na legislação eleitoral por meio de reformas eleitorais. Em 2015, então, nós tivemos a alteração do artigo 8º da Lei das Eleições, o caput do 8º, e nós tivemos o quê? Uma mudança no período das convenções. Então, a partir de agora, a regra é: convenções partidárias são realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Não se esqueça, portanto, 60 dias antes das eleições. Geralmente as eleições ocorrem no dia 5, de outubro. Logo, você então contabiliza esse prazo 60 dias antes do pleito que se realiza em outubro. E aqui nós temos no quadro uma diferenciação, de convenções municipais, regionais e nacional. Então aqui é apenas uma estrutura didática. Quando nós falamos no município, nós falamos de convenções municipais. No âmbito estadual, são as chamadas convenções regionais. E para presidente e vice-presidente da República, se faz as convenções nacionais. A convenção nacional. Alteração de regra das convenções. Veja, nós tivemos uma alteração aí da lei das eleições, de 97, ela foi alterada por uma reforma eleitoral de 2009. Olha, ano ímpar. E é o que diz aqui: anulação pelo órgão superior do partido de convenção promovida por órgão inferior não precisarão mais ser definidas em convenção nacional, mas sim pelo próprio órgão da direção nacional.
Então veja, o órgão superior, né, do partido, digamos, o órgão nacional do partido, ele vai anular uma decisão de um órgão partidário regional ou municipal. Então essa decisão, ela não passa mais em convenção nacional, né? Porque seria uma dificuldade chamar uma convenção nacional para fazer esse tipo de decisão. Isso agora é decidido pelo órgão de direção nacional do partido, tá? Isso aqui já foi também objeto de concurso. Um ponto importante é o prazo de filiação partidária, né? Não há possibilidade de candidatura avulsa no Brasil, então é necessário estar filiado a um partido para concorrer à eleição. E a nossa lei, a nossa reforma eleitoral 2015, Lei 13.165, ela trouxe uma mudança significativa. Antes, o prazo era estar filiado até um ano antes da eleição. Agora, esse prazo é de apenas 6 meses, né? 6 meses antes da eleição é o prazo que você tem para se filiar a um partido político no Brasil. O domicílio eleitoral continua sendo de 1 ano. Então veja, qual é a regrinha aqui que nós temos? Você tem que estar domiciliado no mínimo 1 ano num determinado local para poder se candidatar, mas a filiação partidária não é mais 1 ano, ela é simplesmente 6 meses antes da eleição. E aqui uma observação importante também é que quando nós falamos desse prazo de 1 ano, quer dizer, você tem que estar no mínimo domiciliado naquele local por 1 ano, né? Esse prazo ele vai ser contado a partir do requerimento de transferência e não do deferimento. Então, por exemplo, eu quero ser candidato em um determinado município, né? Só que eu tenho que fazer minha transferência de domicílio para esse município onde eu vou concorrer à eleição. E eu peço então à Justiça Eleitoral a transferência de domicílio. Logo, a partir do momento que eu peço, que eu solicito essa transferência, eu já estou contando esse prazo e não a partir do deferimento dado pela Justiça Eleitoral. Então, um pequeno detalhe, aquele detalhe bem miúdo, mas que realmente é cobrado em concurso público, ok? Aqui nós temos um caso interessante que é a filiação partidária de militares, né? E eu vou chamar a sua atenção para a Constituição Federal, o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º. Olha o que diz lá. O militar, enquanto em serviço ativo, ele não pode ser filiado a partido político. Então, o militar que está na ativa, ele não pode se filiar a partido político. Quem diz isso é a Constituição. Então, isso vai gerar para nós uma questão. Qual que é a questão, professor? Ora, o militar, então, ele não pode ser eleito, quer dizer, se ele não pode ser eleito, ele não pode exercer a sua capacidade eleitoral passiva, né? E aí você vai para a Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 8, e você vai ter ali uma informação interessante. O militar alistável é elegível. Então, o militar que tem alistamento eleitoral, portanto, tem o direito de votar, de exercer a sua capacidade eleitoral ativa, ele é elegível, ou seja, ele é portador das condições de possibilidade de ser eleito, de exercer a sua capacidade, o quê? A sua capacidade eleitoral passiva. Então, a Constituição não gera um problema? Ela diz que ele pode ser eleito, mas, por outro lado, ela nega o direito de se filiar a um partido político, que é uma condição necessária, uma condição de elegibilidade. Ora, qual é a solução encaminhada? A solução é que o prazo de filiação de 6 meses antes da eleição, ele não será aplicado, veja, não será aplicado aos militares. Então, o militar, ele não tem esse vínculo, esse compromisso de filiação partidária 6 meses antes, como a lei impõe, né? É uma exceção exclusiva aos militares. Guarde bem isso, porque isso geralmente, esses pequenos detalhes são cobrados em concurso público, ok? Filiação partidária para um membro do Ministério Público, né? Para o Ministério Público. Nós temos 3 possibilidades, tá? Eu queria chamar a atenção das 3 possibilidades. Depois da emenda constitucional 45/2004, nós vamos ter uma regrinha. Olha bem, membros do MP que ingressaram na carreira depois da emenda constitucional 45/2004, eles observarão as regras para os magistrados e também membros do Tribunal de Contas. Ou seja, eles terão que se desincompatibilizarem dos seus cargos até 6 meses antes do pleito.
quer dizer, um procurador, um promotor de justiça que deseja ser candidato, ele vai ter que se enquadrar na regra da desincompatibilização. Isso se ele foi o quê? Se ele foi inserido na carreira do Ministério Público depois da emenda constitucional 45 de 2004. Ora, se ele, na verdade, ele ingressou na carreira após a Constituição de 88, mas antes da emenda constitucional, ele, portanto, ele vai seguir uma outra regra. Qual é a regra? A regra é que eles poderão se filiar a partidos políticos, olha bem, eles podem se filiar a partidos políticos e podem também se candidatar a cargos eletivos. Se eleitos, eles deverão deixar o cargo no Ministério Público. Então veja que a regra mudou. E se você for um pouco mais longe e disser, professor, e aqueles que estão na carreira do Ministério Público e foram o quê? Foram contratados, foram concursados antes da Constituição de 88. Olha que interessante. A estes é possível atividade político-partidária, eles podem se envolver em partido político, né? a se candidatarem a cargos eletivos e, se eles forem eleitos, eles podem exercer um mandato sem deixar o Ministério Público. Então veja que nós temos aqui uma distribuição temporal. E o que se percebe é que, com o passar do tempo, as regras foram ficando mais rígidas para os membros do Ministério Público em relação ao exercício da atividade político-partidária, ok? Então é importante que você tenha essa informação em mãos. Coligação partidária. Ora, isso aqui é interessante. O que é coligação, professor? É a possibilidade de um ou mais partidos se reunirem, né, para concorrerem ou indicarem os candidatos numa determinada eleição. Então, as coligações partidárias, elas são sempre constituídas, né? Essa reunião de vários partidos para concorrerem a um determinado pleito, elas são sempre constituídas diante ou durante, né, as convenções partidárias, ok? Com a finalidade unicamente eleitoral. Por quê? Porque ao terminar a eleição, essa coligação ela se dissolve, né? Você não pode ter uma coligação partidária para sustentar o exercício da atividade parlamentar, por exemplo, né? Ele se encerra no período, no contexto da própria eleição. A convenção que estabelecer uma coligação partidária, ela deve escolher uma denominação própria, né? E deve funcionar como sendo um único só partido perante a Justiça Eleitoral. Então olha que interessante. Os partidos se reúnem e eles estabelecem uma coligação. É interessante que no dia da eleição você vê, ou durante o processo eleitoral, você vê lá uma coligação de 12 partidos, 16 partidos, e aparece aquele monte de nome na TV, no rádio, falando de vários partidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque são vários partidos coligados e essa coligação ela tem um nome, né? Para frente Brasil, alguma coisa assim, e é justamente o quê? Essa unidade que permite que eles sejam o quê? Lidos ou representados perante a Justiça Eleitoral como se fosse um único partido. Então, uma coligação pode ter uma infinidade de partidos, mas perante a Justiça Eleitoral, eles são o quê? Eles são acolhidos como se fosse um único e mesmo partido, ok? Outra observação que eu coloco aqui é que a coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência ao nome ou ao número do candidato deste ou daquele partido. Então, o que prevalece dentro da coligação sempre é o princípio da impessoalidade. Ou seja, nós devemos buscar votos, capturar votos de maneira unida em torno da coligação e não trazendo benefício para este ou para aquele partido que compõe a coligação. E na propaganda, isso aqui a gente vê muito durante a propaganda eleitoral gratuita, na propaganda, quando é eleição majoritária coligada, né, quando é, vamos supor, candidato a prefeito ou a governador, você vai ver que as legendas aparecem lá, né, usa-se a legenda de todos os partidos. Quando a eleição é proporcional, ao contrário, né, aparece lá o candidato a vereador ou candidato a deputado. Então aparece o quê? Aparece o símbolo do partido que ele utiliza, né, sobre o nome da coligação. Então, em primeiro lugar aparece o partido, né, e atrás, bem pequenininho, aparece o nome da coligação. Ok? E aqui nós temos um tema bastante interessante, que é o seguinte: como nós
podemos entender no Brasil a chamada verticalização das coligações. Esse é um tema interessante, por quê? Porque a questão da verticalização, ela parte de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, guarde aí no seu caderno, a resolução 20.993 de 2002, e ela exigia, nessa resolução, que houvesse uma coerência entre as coligações firmadas no âmbito nacional e aquelas firmadas no âmbito regional e também no âmbito municipal. Então, o que significa isso? Ora, os partidos no âmbito nacional se coligaram. Vamos supor, partido A, B e C criaram uma coligação na esfera nacional para concorrer com um candidato a presidente. Então, deveria, na leitura do Tribunal Superior Eleitoral em 2002, que houvesse também o quê? Uma certa sincronia dessa coligação nos âmbitos estaduais e também no âmbito municipal. Então, uma verticalização, né, dessas coligações firmadas no âmbito nacional. Isso não agradou muito aos partidos políticos, né, porque ainda que nós tenhamos uma noção nacional de partido político, é óbvio que do ponto de vista prático e fático, os partidos eles têm o quê? Eles têm uma realidade muito peculiar no âmbito regional e também muito mais peculiar no âmbito municipal. O que aconteceu com isso? Aconteceu que o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional número 52, né, 4 anos depois, em 2006, e modificou o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, né, de forma a revogar a verticalização. E passou a dar o quê? Uma plena autonomia aos partidos políticos para firmarem as suas coligações. Então significa que os partidos na base municipal ou base regional, eles não precisam estar conformados àquela coligação estabelecida no âmbito nacional dos partidos, né? E aí aquela história, um partido que é concorrente do outro na esfera nacional, por exemplo, PT e PSDB, né, são oposição na esfera nacional numa eleição presidencial. Aí você vê num determinado estado em que, por exemplo, o candidato a governador é do PT e tem o vice do PSDB ou vice-versa. E você olha, por exemplo, candidatos a deputados federais do PT concorrendo à mesma coligação do PSDB em determinado estado. Ou no município, a mesma coisa. PT e PSDB unidos para eleger o prefeito e o vice. Então essa ausência de uma coligação, de uma regra vertical nas coligações, gera o quê? Uma dificuldade para que o eleitor possa compreender a dinâmica, né? E, sobretudo, o caráter ideológico dos partidos políticos no Brasil. E aqui nós temos o quê? A questão do registro dos candidatos, né? A questão fundamental é saber o seguinte: quantos candidatos cada partido pode registrar por coligação? Qual é o número de candidatos que pode ser registrados por partido ou coligação? Então vamos lá. Nas eleições majoritárias, lembre sempre, cargos executivos mais senador da República. Nas eleições majoritárias, cada partido ou coligação pode indicar até um candidato. Então veja, isso aqui é uma regra simples. O meu partido vai concorrer à prefeitura de uma determinada cidade. Bom, é totalmente ilógico se esse partido lançar, por exemplo, 3 candidatos a prefeito se temos só uma vaga. Então o partido vai criar força para criar um nome único e todo partido vai concorrer para o benefício da aprovação deste candidato, né? Então isso ocorre para prefeito, governador e também presidente da República e senador, ok? As eleições que envolvem o sistema majoritário, sempre a indicação de um único nome por partido ou por coligação. E aqui nós temos o quê? O caso especial de candidatos ao Senado, né? É uma especificidade da eleição majoritária, que é o cargo ao Senado. Então, a cada eleição, nós temos uma alternância nos estados. E isso aqui é interessante, por quê? Porque como os senadores, eles são representantes dos estados, então numa eleição cada estado tem 3 senadores, pode eleger até 3 senadores. Então numa eleição você elege um e na outra você renova elegendo 2. Então essa alternância, ela gera o quê? Ela gera o quê? A necessidade de que numa eleição que nós temos apenas uma vaga para o Senado, o partido indique apenas um nome. Na eleição que nós temos a possibilidade de eleger 2 senadores para o Estado, então você abre essa exceção para que cada partido ou coligação possa indicar até 2 nomes para a candidatura ao Senado Federal, ok? E é interessante também notar
que o Senado, o candidato ao Senado Federal, ele vai concorrer com um suplente, né? Ele vai, aliás, ele vai ter 2 suplentes. E aqui nós olhamos na tela, né? Os vices de prefeito, de presidente e governador, mais os suplentes de senadores, eles serão sempre eleitos em chapa única e indivisível. Portanto, se você tem lá a eleição de um senador e ele renuncia, ou ele vira ministro, ou ele morre, alguma coisa assim, ele vai ser substituído pelo suplente e não pelo senador que foi votado, mais bem votado e ficou em segundo lugar na eleição estadual. Então isso é importante. Quem substitui o senador é o suplente, da mesma forma que prefeito, governador e presidente é substituído pelo vice. Então vice e suplente têm aqui uma relação muito próxima, ok? Bom, nós falamos de eleições majoritárias. Nas eleições proporcionais, o artigo 10 da Lei das Eleições sofreu uma alteração da reforma eleitoral em 2015 e agora nós temos como regra geral o seguinte: cada partido ou coligação poderá registrar até 150% do número de vagas a ser preenchido. Então, eleições proporcionais são eleições para o Legislativo, Câmara Municipal e deputados federais e estaduais. Para você exemplificar isso, um estado que tem 30 vagas para deputado federal, né? Então cada partido pode indicar até 150% do número de vagas a ser preenchido. Logo, cada partido pode indicar o quê? 45 candidatos, ok? Uma regrinha bem importante também. E aqui nós temos o número máximo de candidatos a deputados federais numa outra regra interessante. Por quê? Olha bem, nos estados em que o estado pode indicar até 12 deputados federais, qual é a regra? Ele pode indicar o dobro de candidatos, indicado pelo partido ou pela coligação. Então ele pode indicar até 24 nomes disputando aquelas vagas. No caso de estados que possuem mais de 13 deputados, né, você vai fazer uma outra regra, vai considerar o total mais a metade de vagas em disputa. Então, se você tem 13, você considera mais a metade, 6,5, 7. Então, 13 mais 7, você pode indicar 20 candidatos por partido ou coligação, ok? Como se dá o processo de registro de candidatura? Olha aí o processo, vai seguir aqui, olha. Você vai registrar a sua candidatura. Então você vai pegar a cópia da ata da convenção que indicou o seu nome, vai fazer uma declaração que você deseja ser candidato, você vai também acrescentar a prova da sua filiação partidária, você vai apresentar a certificação de quitação eleitoral, que você está em dia com a Justiça Eleitoral, cópia do título eleitoral, declaração de bens, isso aqui é muito importante, né? Certidões criminais, fotografia e no caso de eleição para o executivo, você vai apresentar o quê? Propostas defendidas, ok? Então, olhando nessa tela, eu vou chamar a atenção aqui para a certidão de quitação e para as propostas defendidas por candidatos a eleições majoritárias. Vamos lá? O que é a certidão de quitação eleitoral, professor? Você vai encontrar isso na Lei das Eleições, no artigo 11, parágrafo 7º. A certidão de quitação é um documento que a Justiça Eleitoral lhe fornece, dizendo que você está quite com a Justiça Eleitoral, né? Ou seja, que você não tem nenhuma pendência, que você, inclusive, apresentou, caso você já foi candidato eleito, né, que você já fez a apresentação de contas de campanha eleitoral anteriores. E aqui eu vou te chamar a atenção para esse aspecto. A lei diz: quitação eleitoral implica o que? A apresentação de contas da campanha eleitoral. E aí aparece uma questão muito interessante no debate eleitoral, que é o seguinte: a lei diz apresentação de contas de campanha eleitoral, mas basta você apresentar a conta da campanha eleitoral ou ela precisa ser aprovada, né? Se ela foi apresentada e rejeitada, como fica isso? Então, para dirimir a dúvida, nós temos a súmula 57 do TSE, e olha bem o que diz a súmula. A apresentação das contas de campanha é suficiente para obtenção da quitação eleitoral. Então é interessante, né? A súmula está dizendo o quê?
não tem necessidade de ser aprovada. O importante é a apresentação das contas. Né? Então, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez aqui? Ele fez uma interpretação muito literal, muito restritiva da lei. Isso aqui é bom você tomar nota para o seu concurso público. O candidato apresentou a conta. Isso, para o Tribunal Superior Eleitoral, é mais que suficiente para que ele possa expedir a quitação eleitoral, independente se a conta foi aprovada ou rejeitada. Tudo bem? Avançando aqui na nossa tela, eu chamo a atenção também para as propostas apresentadas pelos candidatos a cargos executivos. Lembrando, prefeito, governadores e presidente da República. Isso você encontra na Lei das Eleições, artigo 11, parágrafo 1º, inciso 9, como alteração trazida pela Reforma Eleitoral 2009. E ele diz o seguinte, que os candidatos eles devem apresentar as propostas defendidas, pelos candidatos. E aqui nós temos uma peculiaridade, por quê? Porque a lei, ela exige isso a partir de 2009, é um elemento muito importante, porque ajuda o eleitor a ter uma noção das propostas que o candidato vai implementar durante o mandato. No entanto, com um pequeno detalhe, a lei, ela não exige a confirmação, né, dessa proposta implementada na prática. Então, é apenas uma questão moral, digamos. Olha, é uma recomendação, mas que não tem nenhuma punição, nenhuma punibilidade se o candidato deixar de cumprir aquilo que ele apresentou como proposta durante a campanha. Isso é muito ruim no Brasil, porque o candidato se elege, né, com um discurso e ele implementa outro muito diferente, muito oposto daquilo que ele havia apresentado aos seus candidatos, inclusive para a captura de votos. Então, é uma questão que nós devemos pensar ainda para o futuro, em relação à mudança na nossa legislação, alterando isso e cobrando de fato uma efetividade do cumprimento daquilo que se apresenta durante o processo eleitoral. Ok? E nós temos aqui um outro detalhe importante, que é a candidatura sob júdice. Né? Veja, a Lei das Eleições, no artigo 16A, também incluído pela Reforma Eleitoral 2009, vai dizer o seguinte, candidato cujo registro esteja sob júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Então, nada impede que ele participe da campanha eleitoral. Agora, nós temos aqui duas observações. O candidato com registro sob júdice e que na data da eleição, veja bem, na data da eleição, seja declarado inelegível, o que acontece com os seus votos? Os seus votos não serão considerados válidos. Então, eles serão o quê? Jogados na lata do lixo. Né? Veja, todos os votos que ele obteve serão descartados pela Justiça Eleitoral. Agora, num segundo caso, em que caso o candidato à eleição proporcional, veja, eleição proporcional, nós estamos falando o quê? Deputados e vereadores, não esteja com seu registro sob júdice na data da eleição, quer dizer, o candidato esteja lá concorrendo tranquilamente, mas depois das eleições, ele de fato teve problema com a Justiça Eleitoral e teve seu registro cassado, nesse caso, depois das eleições, olha aí, os seus votos serão computados para a legenda, logo para o partido. Em razão do quê? Em razão da observância do princípio indúbio pro voto, né? Da valorização do voto dado pelo candidato, dado pela população. Então essas são as duas observações importantes também para concurso público. E para encerrar aqui, substituição no segundo turno. Olha que interessante. Isso aqui está na Constituição Federal, artigo 77, parágrafo 4º. Olha o que diz a Constituição. Se, antes da realização do segundo turno, significa que nós já tivemos o primeiro turno, e antes do segundo turno, né, nesse intermédio entre o primeiro e o segundo turno, o candidato morreu, desistiu ou teve algum impedimento legal de ser candidato. O que vai acontecer? Convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Então, olha que interessante. Nesse caso, né, você poderia pensar, bom, morreu o candidato que participou do primeiro turno, então agora ele vai ser automaticamente substituído pelo vice. Não, não, não. A Constituição diz o seguinte, chama o terceiro, né? Então o segundo já estava competindo com o primeiro saiu, você não chama o vice, você vai chamar o quê? Aquela chapa que ficou em terceiro lugar para concorrer à eleição. Você não chama o vice, né? É uma normativa constitucional. E agora vem uma pergunta, mas se o impedimento for do vice? O vice morreu. Como nós temos uma chapa única e indivisível entre
o candidato, o titular e o vice. Então, como fica nesse caso? O vice morreu, por exemplo, e aí nós vamos ter que rever toda a chapa ou nós podemos substituir o vice? Então, olha bem, o que diz o TSE? O TSE acolhe a substituição do vice, né? Desde que ele seja da mesma coligação ou do mesmo partido. Então, para finalizar aqui com você, de maneira bem detalhada esse ponto, se nesse intermédio do primeiro para o segundo turno morreu o candidato principal, foi impedido, renunciou, teve algum elemento que impede a sua participação, o que diz a Constituição? Chama aquele que ficou em terceiro lugar para disputar com o segundo. No caso do impedimento do vice, você tem o quê? Uma autorização do Tribunal Superior Eleitoral para que o vice seja substituído, desde que ele seja o quê? Da mesma coligação ou do mesmo partido. Ok? Espero que você tenha gostado da aula e eu espero então encontrá-lo novamente no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.